Olá, sou Cláudio Duarte, psiquiatra do Hospital Santa Mônica e da Unidade Integrativa Santa Mônica. Estamos aqui hoje para falar a respeito de um assunto bastante polêmico, que é essa caracterização das internações psiquiátricas involuntárias, involuntárias, compulsórias e assim por diante. Bom, é preciso dizer o seguinte, tudo isso é regido por uma lei, a Lei 10.216, é uma lei de 2001, e ela diz, entre outras coisas, a seguinte característica, ou ela define as internações em saúde mental em três características, três possibilidades, tá bom? Primeiro são as internações voluntárias. Como é que é essa internação? É aquela simples, o sujeito tem uma necessidade, procura um médico, esse médico determina que esse tratamento será melhor realizado num regime de internação, muitas vezes para otimização da troca ou da introdução de uma medicação, muitas vezes porque há uma necessidade de um cuidado multidisciplinar e, portanto, o sujeito consente, o paciente consente com o seu internamento. Então, ele assina um termo de consentimento dessa internação, o familiar geralmente assina um termo consentindo, concordando, se responsabilizando, inclusive, por este familiar que está lá internado, e o tratamento se dá até o momento da alta, que é o momento da melhora em que o paciente recebe a alta hospitalar para passar a um nível de tratamento ambulatorial. Essa é uma internação simples, tranquila e o objetivo de todas as internações é que sejam desta forma. Todo profissional de saúde busca, em primeiro lugar, se houver necessidade de internação, conduzi-la para a forma voluntária. Muito bem. Só que há situações em que a pessoa tem a necessidade da internação, mas ela não tem a consciência crítica suficiente, não tem a percepção, não tem o juízo adequado da realidade para perceber essa necessidade da internação. E se nessa situação o sujeito está oferecendo algum tipo de risco iminente a si mesmo ou a outras pessoas, essa internação pode ser feita, deve ser feita, na maioria dos casos, de forma involuntária. No que consiste a internação involuntária? É aquela em que o sujeito é internado com um familiar, geralmente um parente ali em primeiro grau, que concorde com a internação, que entenda e que se responsabilize. Então ele autoriza o médico a realizar a internação a despeito da concordância ou não do indivíduo. Isso é uma situação extrema, é uma situação que se evita ao máximo, mas ela acontece clinicamente, ela existe, muitas vezes salvaguarda a vida não só da pessoa como de outras pessoas. Vamos dar alguns exemplos em que essa internação é necessária. Um sujeito, por exemplo, sobre efeito de alucinações imperativas, que são aquelas alucinações em que o sujeito ouve vozes que mandam ele fazer coisas. Se a pessoa não tem crítica e está ouvindo uma voz dizendo para se matar ou para ferir outra pessoa, ela não, um médico no sistema de saúde deve proteger ele e a sociedade deste risco e, portanto, até que o paciente possa entender que ele tem um problema, que ele melhore desse problema, a internação involuntária pode e, na minha opinião, nesses casos, deve ser feita. A única questão é que esse estabelecimento onde essa internação aconteça, ele deve ter médico, em primeiro lugar, o tempo todo, então é uma internação de um médico, aliás, qualquer internação psiquiátrica precisa que um médico, um psiquiatra, consiga se responsabilizar por essa internação e essa instituição deve comunicar, de acordo com esta lei 10.216, o Ministério Público. Ela tem até 72 horas para que o profissional, o responsável técnico, assine um termo, preencha um formulário e entregue no Ministério Público avisando que o sujeito está lá internado involuntariamente. Por que isso? Porque, em teoria, o Ministério Público, o sistema judiciário, deve indicar um perito que vá até a instituição e confirme que essa internação involuntária ela está sendo bem conduzida e ela é de fato necessária, tá bom? Muito bem, esta é a internação involuntária. Até quando uma internação prossegue como involuntária? Porque não é porque se decretou ali no momento, no ato da internação que ela é involuntária, que ela deve seguir involuntária. Toda a equipe deve trabalhar para que, tão logo seja possível, ao tempo todo se busque a percepção do paciente e a concordância dele com o tratamento. E essa internação se dá enquanto houver o risco que inicialmente houve para decretar a internação como involuntária. Então, logo esse risco cessa, a internação deixa o caráter involuntário para passar a ser de caráter voluntário. Ou, se o paciente tem condições, ele pode receber uma alta
também para a continuidade do seu tratamento, se ele já for capaz de entender e o risco tiver sido controlado, para a continuidade do seu tratamento em nível ambulatorial. Essa internação voluntária ou involuntária não tem nada a ver com o caráter da internação chamada compulsória, também regida pela mesma lei 10.216. A internação compulsória, ela se dá por determinação de ordem judicial. Uma internação, portanto, pode ser compulsória, onde o juiz determina que o sujeito, né, deva ser internado num estabelecimento, né? Existe lá toda a especificidade que esse estabelecimento tem que ter para que a internação possa ocorrer, mas ela pode ser de caráter até mesmo voluntário, isso é, o paciente pode concordar com esta necessidade da internação, só que foi decretada por um juiz por alguma razão, porque, por exemplo, o plano de saúde de alguma forma não cedeu a vaga, porque o SUS não conseguiu a vaga para a internação e a internação se faz imperiosa que aconteça o quanto antes, e assim por diante. Essas são, então, os 3 tipos de internação. Eu sou Cláudio Duarte, falando para o Hospital Santa Mônica.